Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. A Bíblia fala sobre uma mulher, ela era cananeia, e ela foi atrás de Jesus, irmão, no momento de grande dificuldade. A Bíblia diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Irmão, eu quero que você para comigo e preste atenção na palavra que Deus tem para mim e para você. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Irmão, o Senhor Deus, Ele é um Deus presciente. A Bíblia diz que tudo que está escrito para nosso exemplo. Então eu tenho que observar o que a palavra diz. E no momento que eu precisar, eu tenho que colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Por quê, pastor? Porque é assim que eu vou vencer as barreiras. É assim que eu vou transpassar as dificuldades. É assim que o meu inimigo vai perder a batalha. Você está compreendendo? Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo, irmão, tudo é tudo. Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, para nos orientar. Tem coisas que você vê lá sobre Abraão. Deus colocou aquilo ali para servir de exemplo para mim e para você. Tem coisas que Abraão fez que foram positivas. E Deus está mostrando, ó, se você fizer nesse modelo, você vai ter o mesmo resultado que Abraão teve. Tem coisas que Abraão fez que não foi positivo. E Deus está mostrando, está vendo? Ó, se você fizer nesse modelo, você vai ter o mesmo tipo de resultado. Então, tudo que está escrito para o nosso benefício. Mas nós temos que viver a palavra. Nós temos que colocar em prática a palavra. Não adianta eu ter o conhecimento, não adianta o entendimento me alcançar, e na hora que eu tenho que viver a palavra, eu não vivo, eu não pratico. Não, eu tenho que praticar. É a mesma coisa, vamos para um lado natural, para a gente compreender melhor. Eu estou na escola, o professor está entregando a matéria. Vai chegar um dia em que eu vou ser testado. Vai chegar o dia do teste, ou o dia da prova. O que eu vou ter que fazer para passar por aquele teste? O que eu vou ter que fazer para passar por aquela prova? Pegar todo o conteúdo que me foi entregue, fazer uso dele, naquele teste, naquela prova. Vou passar com louvor. Se eu não tenho conteúdo, ou se eu tenho conteúdo, eu não pego, eu não aplico, eu vou ser reprovado, eu vou ter dificuldade. Eu não vou sair do lugar, porque eu vou repetir de ano. Não vou sair do lugar, não vou evoluir, não vou desenvolver. Então, toda orientação que Deus nos traz, toda orientação que Deus nos dá, é justamente para que quando chegue aquele dia do teste, o dia mau, o dia da prova, o dia da dificuldade, eu possa colocar toda a orientação, todo o conteúdo que me foi entregue em prática. Eu vou passar por aquela circunstância, eu vou passar por aquela situação com tranquilidade. Por quê, pastor? Porque eu sei como fazer. Eu já fui instruído, eu já fui orientado, eu já tenho entendimento, então eu sei como fazer para passar por aquela situação ali sem nenhum arranhão, sem nenhuma dificuldade, com louvor. Talvez na hora do teste está difícil, hein? Vou ter que raciocinar, vou ter que meditar, lembrar, vou precisar de um tempo, mas eu vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu já tenho conteúdo, eu já tenho orientação, já tenho entendimento. O nosso problema muitas vezes é que nós abandonamos a orientação que Deus nos dá, abandonamos a palavra e queremos fazer da maneira que achamos melhor. Eu já falei com você sobre isso.
no que diz respeito a Davi, quando ele foi transportar a arca da aliança. Ele foi fazer do jeito dele. Ele vai fazer do jeito dele. Presta atenção nisso aqui, ó. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para o nosso, ou seja, para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da... Ele está mandando ter paciência. E ele está mandando eu e você, nós não nos acovardarmos, que as Escrituras nos dão. A palavra de Deus, se eu olhar para ela, se eu tiver paciência, eu vou ter confiança, eu não vou ter medo, eu vou ter convicção, eu vou ter segurança, que vai acontecer conforme ele está falando. Mas eu não posso desprezar a orientação das Escrituras. Eu não posso. Davi conhecia, porque isso era a lei de Moisés. Davi veio depois de Moisés. Ele tinha acesso às Escrituras, ele tinha acesso à lei de Moisés. Ele sabia que ele não poderia carregar a arca da maneira que ele decidiu carregar. E aparentemente, ele estava tendo um grande cuidado, porque ele catou uma carroça virgem, uma carroça que nunca foi usada, catou lá algumas juntas de bois, com certeza não era qualquer tipo de boi, né? Se hoje o melhor boi eu não sei qual é, mas se fosse o Nelore, ele tinha pego lá Nelore, ou seja, ele estava fazendo tudo com muito carinho, estava fazendo tudo com muita dedicação, só que ele não estava fazendo a coisa do jeito que Deus mandou. Ele desprezou a instrução. Quer ver, ó? Mais uma vez, Davi, isso está em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num tal de 30.000 homens. Segue. E levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, e que se assenta ao seu trono entre os querubins. A arca da aliança, só para você entender, era símbolo da presença de Deus. Apesar que a maioria aqui já sabe, mas sempre tem alguém começando. Ele era símbolo da presença de Deus. Segue. Colocaram a arca num carro de boi. Como é que é? Não era usado não, era novinho. Se você vem me dar algo que está usado, vem me oferecer algo que está usado, irmão, mas se você vem e compra a melhor coisa que você encontra na loja, vem me oferecer, poxa, você está me tratando com muito cuidado, é ou não é? Com muito carinho, é ou não é? Sim ou não? Então você vê que ele estava com todo zelo, com todo cuidado. Só que o meu zelo, o meu cuidado, o teu zelo, o teu cuidado, se não é segundo a orientação da palavra, Deus não aceita. Ele não aceita. Está compreendendo, sim ou não? Colocaram a arca num carro de boi novo e tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte Uzá, e Alo, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Segue. Que carregava a arca. Alo caminhava na frente. Segue. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus. Era uma festa. Era uma festa na presença do Senhor. Era uma festa. Irmão, mas só que tem um porém. Você pode viver até em festa. Você pode viver até ou seja, em outras palavras, você pode ser até uma pessoa muito feliz. Você pode ser até uma pessoa muito realizada. Agora, você está vivendo e fazendo conforme a vontade de Deus, conforme a orientação da palavra, porque se não é conforme a orientação da palavra, por mais dedicado, por mais empenhado que você seja, você não está agradando a Deus, você não está servindo a Deus. Você está compreendendo? Olha que coisa séria. Davi dançava, cantava em todas as suas forças em louvor a Deus. O Senhor, eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Segue. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia
a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca. Você acha que houve maldade da parte de Uzá? É a mesma coisa às vezes de alguém tropeça, vai cair, você segura e acaba às vezes tocando numa parte do corpo que você não deveria tocar. Mas foi com maldade? Não, foi com uma tentativa de proteger, de ajudar, mas foi inapropriada. Não deveria. Está entendendo o que estou querendo te dizer? Sim ou não? Mas não tive intenção. É aquilo que eu tento explicar para você, irmão. De boa intenção, o inferno está soltando pelo ladrão. Tem muitas pessoas com muita boa intenção que acabaram perdendo a salvação. Por quê, pastor? Porque apesar da muita boa intenção, não estavam fazendo como Deus orientou. Não estavam fazendo de acordo com o que a palavra diz. Você está compreendendo? Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Irmão, não podia se tocar na arca da aliança. Não podia. Irmão, se você observar, por exemplo, quando o povo estava atravessando o Jordão, irmão, havia uma distância limite entre o povo e a arca. Não podia se aproximar, não podia tocar. Tinha quem podia se aproximar, tinha quem podia manusear, que eram os levitas. Aquela tribo foi preparada para isso, ela foi destacada de Deus, por Deus, para fazer essa obra, para fazer aquela obra. Ou seja, não era algo que qualquer um podia fazer. Se você não fizer as coisas no seu devido local, no seu devido tempo, na direção da palavra, segundo a palavra, você vai encontrar a morte. Que é isso, pastor? Presta atenção nisso, ó, segue. O Senhor Deus ficou irado com Uzá. A coisa já não estava sendo feita do jeito que ele queria. Tem coisa que Deus permite que aconteça. Por quê, pastor? A pessoa não está fazendo, a coisa não está sendo feita do jeito que ele quer. Há muito eu tenho ensinado a você que Deus, ele tem um plano coletivo. Ele nunca vai mexer no plano coletivo dele. Nunca, pastor, nunca. Nunca. Mas dentro do plano coletivo, Deus tem um plano em particular para cada pessoa. Mas a pessoa que ele tem um plano em particular com ela, não se submete às instruções, às orientações que vêm dele, ele substitui. Foi o caso de Saul, foi substituído por Davi. Por quê? Mas no plano coletivo ele não mexe. Não vai mexer nunca no plano coletivo. Você compreende ou não? É coisa muito séria, irmão. É coisa muito séria. Uzá não tinha que ter tocado. Ia cair, pastor. Deus sabe cuidar das coisas dele. Ele não tinha que ter tocado. Se Deus precisasse, ele levitaria a arca. Ele não levitou um machado na água? Levitou ou não levitou? Ué, é que eu tenho falado. Você crê em Deus para receber uma cura de uma gripe. E qual a diferença para Deus de uma gripe para um câncer? Qual a diferença para Deus de uma gripe para uma tuberculose? Qual a diferença para Deus de uma gripe ou qualquer outro tipo de enfermidade? Nenhuma. Para ele não. A diferença está no teu coração, na tua mente. Mas para ele não há diferença. Ele é Deus. É que nós normalmente, pela nossa limitação, queremos limitar a Deus também. E não funciona assim. Você está compreendendo, sim ou não? E o Senhor Deus ficou irado com Uzá. E por sua falta de respeito, Deus teve como falta de respeito. Por quê? Porque não podia tocar. Por sua falta de respeito. E o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Segue. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira,
havia castigado Uzá. Assim até hoje, aquele lugar se chama de Pérez Uzá. Segue. Então Davi ficou com medo de Deus. Primeiro ele ficou furioso com Deus, depois ficou com medo, né? Cuidado, hein, irmão. Cuidado, porque ele é Deus. Ele é Deus. Chega diante dele, desculpe o popular, pianinho, irmão. Ele é Senhor. Quem é que pode julgar o que ele faz? Ele faz o que ele quer, ele é Deus. Se ele fez, ele tem um motivo para ter feito. Fica procurando nada, ele tem um motivo para ser feito. Se ele fez, ele tem um motivo para ser feito. Fica na confiança nele, na palavra dele. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora? Como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Segue. Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade. Não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gade. A arca ficou quanto tempo lá, pastor? 3 meses. 3 meses depois, Davi refez o plano de buscar a arca. A arca da aliança lá, está até escrito, ó. A arca da aliança ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. Toda pessoa que fica na direção da palavra, toda pessoa que fica unida à palavra, toda pessoa que fica junto da palavra vai ser abençoado por Deus. Deus vai abençoar ele, vai abençoar a família. Você está entendendo? Mas tem que estar unido à palavra. A arca é símbolo da presença de Deus. Ela era símbolo da presença de Deus. Você tem que estar unido com a palavra. Hoje, nós não podemos sequer ter miniatura da arca da aliança, tá? Nós não podemos. O Senhor Deus condena. Ele diz para não fazer. E a arca aí, pastor? É da aliança? Essa aqui é o símbolo da arca de Noé. Da arca da aliança você não pode. Depois eu vou pedir para pegar o versículo para mostrar para você. Porque às vezes a gente está inocente. Nem sabia, pastor, né? É um artigo religioso, mas é condenável biblicamente. Ah, mas eu vejo em tantos lugares. Eu também vejo em tantos lugares tantas coisas. Só que eu não sou movido por tantos lugares e tantas coisas. Sou movido pela palavra. Jeremias 3,16. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da arca da aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão. Nem farão outra. Por quê, pastor? A presença de Deus hoje, ela não está resumida a um objeto, está resumida a uma pessoa, o Espírito Santo. Mas aí é aquele negócio, nós não temos entendimento, né? Mas agora já tem. Nunca foi ensinado para mim, pastor, agora foi. Aí agora depende de mim ou de você catar a orientação dada, colocar em prática ou não. Você está compreendendo, sim ou não? Colocar em prática ou não. Aí depende de mim, depende de você. Está compreendendo? Mas volta lá. Agora veja só, morreu, né? Uzá, morreu. Davi deixou lá, ficou 3 meses lá, certo? Agora acontece o quê? 3 meses depois, Davi vai buscar novamente a arca. Olha a diferença de você fazer as coisas segundo a orientação de Deus. Quer ver? Então disse aos levitas, primeiro livro das Crônicas 15:12 agora. Então disse aos levitas: vocês são os líderes do grupo de família levitas. Purifiquem-se, mesmo você sendo a pessoa escolhida para fazer a obra. Você tem que estar puro, tem que se purificar, tem que se limpar. Por isso que eu, por exemplo, culturalmente, na administração do trabalho que Deus me dá, quem sobe no altar tem que chegar antes, tem que orar, tem que se preparar, tem que se limpar. Não estou em pecado, pastor. Irmão, durante o dia é tanta poeira que cai em cima da gente. Não tem aquele negócio de você chega em casa, você faz assim, ó. Pastor, eu não faço não. Não faz não? Acho que hoje eu não vou tomar banho não estou me sentindo sujo.
Pastor, nem faço isso, eu não tomo banho mesmo. Irmão, só que sujou, transpirou. Você está compreendendo? Sujou alguma coisa, poeira, né? Nós moramos numa cidade que não tem poluição, não é verdade? O ar é puro, limpo. Quer dizer, irmão, você tem que trocar de roupa, você tem que tomar banho. Não significa que você pulou num chiqueiro, não significa que você rolou na lama, porque se você pulou num chiqueiro, você rolou na lama, não tem jeito, aí é outro caso. Por exemplo, esses dias agora, acho que foi sexta-feira, eu saí aqui na igreja, mas estava um cheiro insuportável. Falei com a minha esposa, falei, você não está sentindo? Ela falou, estou sentindo. Aí até cheguei perto de uma obreira, amiga nossa, né? Que outro dia parece que ela estava com uma cebola debaixo do braço, né? Não vou falar quem é. E aí até brinquei com ela, falei, não é você não. Não era não. Mas foi um rapaz que foi atendido aí, tadinho, um morador de rua, tadinho, e ele tirou o sapato. Irmão, o cheiro era tão forte que chegou a alcançar o meu escritório, a igreja toda. Quer dizer, é uma pessoa que, se tiver que se limpar, vai demorar bastante. Está compreendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Então aquela pessoa que está no pecado é outra história, ela não tem nem condições de subir no altar. Então não tem a ver com o pecado, tem a ver com o nosso dia, com a nossa correria. Nós temos que nos limpar, até aquele que foi chamado para fazer a obra de Deus. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos da família dos levitas, purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor Deus de Israel para o lugar que preparei para ela. Segue. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez. Ele reconheceu o erro dele, falou: rapaz, eu não fiz como Deus mandou fazer. Não foi vocês que a carregaram na primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou, por não o termos consultado como irmão. Irmão não vai fazendo a coisa sem falar com Deus. Não é uma palavra minha essa, tá bom? Vou dar a legalidade de quem pertence. Foi Billy Graham quem disse: se você orar antes, você não vai precisar de orar depois. Mas o problema é que não ora antes, não pega a direção de Deus, não pega a orientação de Deus, e depois tem que ficar desesperadamente orando, jejuando, clamando, pedindo para Deus mudar a situação, que não precisaria estar enfrentando, não precisaria estar passando, se você tivesse falado com Deus e tivesse agido na direção só daquilo que Deus mostra. Davi tinha o entendimento, mas ele desprezou o entendimento, foi fazer do jeito dele, encontrou a morte. A culpa de Uzá ter morrido não foi de Uzá, não. A culpa foi de Davi. Por quê? Porque Davi mandou fazer uma coisa que não era para ser feita, não daquela maneira. Agora ele estava fazendo porque tinha que ser feito, mas agora ele estava fazendo da maneira certa. Não foram vocês que carregaram a arca da primeira vez, e por isso o Senhor Deus nos castigou por não termos consultado o Senhor devidamente. Segue. Então os sacerdotes, os levitas, se purificaram a fim de carregarem a arca da aliança do Senhor Deus de Israel. Segue. Então o rei Davi e os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-Edom, buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. Segue. E como Deus estava, o quê? Quando você faz a coisa na direção de Deus, você recebe a ajuda dele. Ele vai te ajudar. Por quê, pastor? Porque ele está junto com você quando você está fazendo na direção dele, quando você está fazendo segundo a orientação dele. Você não está fazendo segundo as tuas emoções, você não está fazendo segundo as circunstâncias, você não está fazendo segundo o momento, você está fazendo segundo a orientação da palavra. Mas aí nós abandonamos a palavra, nós deixamos de lado a palavra. A palavra já foi entregue a nós. A palavra já foi entregue a nós. Foi entregue a mim, já foi entregue a você. Mas aí nós não respeitamos a palavra.
É que eu conversava com uma amiga minha. Às vezes nós ficamos observando coisas que não temos que observar. E o importante que é a palavra nós não observamos. Eu fico observando o cabelo do irmão, o cabelo da irmã, o comportamento do irmão, o comportamento da irmã, o que o irmão falou, o que a irmã falou. E a palavra que realmente importa, que nós temos que respeitar, que nós temos que viver, nós desprezamos. E aí, pastor? Encontramos a dor, encontramos a morte, encontramos o sofrimento. Passamos por circunstâncias e situações que jamais precisaríamos de passar, se estivéssemos só fazendo conforme Deus mandou. Só. E como Deus estava ajudando os levitas, que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 70 touros e 7 carneiros. Foi festa, não teve morte, teve ajuda de Deus. Irmão, fica na palavra, irmão. Respeita a palavra. Respeita a palavra. Às vezes as pessoas estão preocupadas com coisas que não têm importância, com coisas que não são relevantes, porque o que é relevante é a palavra. Oxa, você já leu? Você já leu lá em Mateus capítulo 3, versículo 4? Pastor Antônio Júnior é o caminho, a verdade e a vida. Você já leu lá? Não leu não, porque não está escrito. Porque não está escrito. Eu não lembro aonde agora, mas vamos colocar para mim. Está escrito que Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que observar quem? Jesus Cristo. É Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me livrar do inimigo, é Ele que vai me livrar da morte, é Ele que vai me livrar das dificuldades que vão surgir neste mundo. Tereis aflições. Ontem um amigo me procurou, chegou no local do trabalho, coitado, encontrou lá uma tragédia. O local de trabalho havia se incendiado, pegou fogo. Coitado dele, coitado do dono do local. Que situação difícil, mas se ele permanecer na palavra, que é o caminho, a verdade e a vida, Deus livra ele dessa situação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Olha lá, ó. João 14, 6. Pastor Antônio Júnior é o caminho, é a verdade, é a vida. Fica de olho nele, é isso? Não está escrito isso? Está escrito o quê? E disse-lhes Jesus, eu sou. Até eu que eu falei para um amigo meu esses dias que sou um analfabeto funcional, até eu sei diferenciar um artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero estar com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão, não é vai, hein? É vem. Por quê? Porque Ele é o Pai, Ele e o Pai é um só. Para estar com o Pai, eu tenho que estar nele. Amém, pessoal? E é o que importa. É o que importa. Olha para Cristo. É Ele. O homem é falho. O homem é falho. O homem às vezes é decepcionante. O homem é ingrato. O homem trai. Jesus não. Jesus não. Nessa minha carreira eu já cansei de ver você se dar por alguém, lutar por alguém, clamar por alguém, chorar por alguém, a pessoa vira as costas para você. Já cansei de ver. E aí, pastor? Eu olho só para Jesus. Por quê, pastor? Ele jamais me abandonar. Jamais vai me abandonar. Ele jamais vai me deixar. E quando eu fechar os olhos aqui, Ele vai me catar e vai me levar para morar eternamente no reino dEle. E tudo isso vai ficar para trás. Aí você vai ver que tudo é vaidade, tudo é bobeira. Você vai ver que você se preocupou com coisas que não têm relevância, não têm importância e nunca teve. E deixou de se preocupar com o que realmente é relevante, é importante, que interessa, que é Jesus Cristo, a palavra. O resto é bobeira.
E por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Porque agora ela está cabelo loira. Agora, olha lá, ó. Tá. Olha para Cristo. Amém. Deus abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.